Em março de 2014, após a submissão a um rigoroso processo seletivo, formou-se a primeira turma de mestrado profissional em ensino tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Aqui apresentamos o IFAM Campus Manaus Centro. O momento da aula inaugural. Já no primeiro semestre deste processo, foram oferecidas 3 disciplinas obrigatórias: Fundamentos. A formação ela está para a pesquisa. Isso tanto prova que a gente enxerga, e é o cuidado que vocês têm que ter, inclusive, mas nós temos ainda feito muito esse exercício de enxergar, por exemplo, a dissertação como um produto, não como um processo. História da ciência. Sem ter um conhecimento de primeira mão sobre a história da ciência, são como pessoas que quisessem falar ou escrever sobre camundongos, conhecendo apenas o Mickey Mouse. É preferível não tentar utilizar a história da ciência no ensino do que utilizar a história da ciência falsificada. E metodologia da pesquisa no ensino tecnológico. A entrevista você pode interpretar aquilo que foi dito, você pode transcrever ipsiliter aquilo que foi dito, você pode comparar aquilo que foi dito com o que já foi dito por outras pessoas, né? A mesma questão. Então, o pesquisador nesse momento ele precisa ter assim bastante clareza de como ele se coloca nesse processo da entrevista. Então tem vários tipos de entrevista, por exemplo. A partir do trabalho conjunto destas 3 disciplinas, pensadas e discutidas no planejamento integrado, nos foi solicitada a escrita de nossos percursos de vida. No processo de produção de nossas narrativas, iniciamos um intenso processo pessoal de reflexão, de resgate de nossas memórias e de problematização. Escrever minha narrativa não foi fácil. Achava que minhas histórias eram minhas histórias e que não interessavam a ninguém. À medida que narrava, sentia-me como se estivesse expondo minhas fragilidades e me colocando sobre o julgamento do outro. Paralelamente a esse processo de escrita, comecei a fazer parte do G-Profet, que reforçou a necessidade dos professores contarem suas histórias de vida e de trazer a voz dos professores para as pesquisas. A vivência nesses contextos provocou em mim constante estado de reflexão. A cada aula, a cada conversa, um misto de sentimentos. Hora de felicidade pelas novas aprendizagens, mas também sentimentos de inquietação pela quantidade de coisas que precisava aprender. Sentia-me num constante ressignificar de conceitos e ações. Essas problematizações ocorriam em debates, exposições, colóquios e até mesmo nas conversas com os amigos, trocando nossas experiências. A partir deste processo por mim vivenciado na escrita das narrativas, comecei a perceber a riqueza de narrar e de aprender com as experiências dos outros. Percebi-me empoderada à medida que minhas histórias deixaram de ser minhas e passaram também a contribuir para a formação dos outros colegas. Então, passei a refletir. Por que os professores não contam suas histórias? Afinal, o que nós, professores no ensino tecnológico, temos a dizer? Estimular as pessoas a se tornarem professores, a se sentirem professores. Porque o professor não conta história. Médico conta história, advogado conta história, mecânico conta história, mas professor não conta história. A partir dessas reflexões, consideramos relevante desenvolver um trabalho que desse voz aos professores. E daí surgiu a pesquisa Narrativas de Professores no Ensino Tecnológico.
Desta forma, apresentamos aqui o nosso objetivo geral. À medida que determinamos nosso objeto de pesquisa, foi também se clareando a metodologia. Daí optamos pela pesquisa narrativa, como uma maneira para compreender esse ser professor. Infelizmente, não dá para contar todo esse processo e as aprendizagens apenas nesta apresentação. Por isso, convido você a conhecer Narrativas no MPET, no qual apresentamos um pouco das nossas vivências, aprendizagens e reflexões construídas nesse processo. Mas vamos dar uma palhinha. A seguir, mostramos um pouco destes momentos. Aqui, apresentamos o seminário da disciplina Ensino TIC, que deu origem ao livro Tendências e Inovações no Ensino. Também problematizamos nossas narrativas no segundo colóquio do MPET, no painel 3 Vidas, 3 Histórias e 3 Formações, Descontinuidades e Complementaridades, nos quais os alunos do mestrado problematizaram as suas narrativas com outros. Todo esse trabalho deu origem ao livro Formação de Professores no Ensino Tecnológico, no qual estão expostas as narrativas dos alunos no mestrado e trabalhos dos professores no MPET. Também discutimos o ensino tecnológico no primeiro SETA, o Simpósio de Ensino Tecnológico no Amazonas. Vivenciar esse processo foi muito bom e também festejamos muito. Em Narrativas no MPET, criamos um espaço para você. Em Histórias de Professores, queremos ouvir a sua voz. Escreva sua história. Conte-nos o que você tem a dizer. Será muito bom ouvir você. Clouds of white and the brightness of day. I like the dark and